Boa noite, pessoal. Como vocês estão nessa noite maravilhosa de quarta-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo, cheio de surpresas boas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, eu sou especialista em direito imobiliário e aqui no nosso escritório a gente trabalha com várias áreas, dentre elas direito do consumidor, direito de família, sucessões e também direito previdenciário. E hoje nós vamos trazer aqui para a nossa live, para conversar com a gente, a Marília Rocha, que é uma advogada especialista em direito previdenciário, que vai conversar com a gente sobre o direito das mulheres, né, da previdência das mulheres. Seja bem-vinda, Mari. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Parece que tá um pouco escuro. Peraí, deixa eu ajustar. Eu também eu não consegui achar a posição do celular. Peraí, que eu tô aparecendo. Ah, agora deu. Boa noite, Pessoal, sejam pessoal. bem-vindos. Na live de hoje a gente vai falar sobre o direito previdenciário da mulher, né? E a Marília, Exatamente. ela é advogada, ela é especialista em direito previdenciário. A Marília, ela faz a parte aqui do escritório, parte previdenciária aqui do escritório. É um prazer enorme ter a Marília aqui como advogada. Ela é bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pós-graduada em Advocacia Trabalhista pela Faculdade Anhanguera, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. E hoje a gente vai conversar sobre a aposentadoria da mulher, né, Marília? Exatamente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Marília Rocha, advogada, previdenciarista. O direito previdenciário está na minha vida desde que eu comecei a minha atuação, em 2015. Eu comecei como advogada associada em um escritório que atuava nessa área previdenciária e trabalhista. E aí eu iniciei pegando alguns casos e o direito previdenciário ele me abraçou. Logo após eu tive a oportunidade de ter uma sociedade de advogados com outros colegas e eu ficava por conta da área previdenciária e com isso eu decidi me especializar e cada vez mais buscar o aperfeiçoamento nessa área. Eu estou finalizando pós-graduação agora, vou iniciar outra e venho cada vez mais buscando especialização e atualização nessa área que tem cada vez mais oportunizado benefícios, né? As pessoas estão mais conscientes de seus direitos, as pessoas estão buscando mais um advogado especializado para garantir o melhor benefício. Então, é com muito prazer que eu atuo hoje em Passos, em Divinópolis, e agora tenho a oportunidade de integrar a equipe do escritório da Fiamma, aí em Mariana, e poder trazer, garantir, né, o benefício muitas vezes não reconhecido, negado, ou até não conhecido, né? As pessoas às vezes perecem por não saber as informações. E a gente está aqui para justamente trazer clareza sobre os benefícios das mulheres. Sim, ontem na live que a gente falou um pouco sobre a função social do direito e esse trabalho que a gente faz de levar informação através da produção de conteúdo jurídico no Instagram, através de live, é muito a funcionalidade da função social, né? É muito a efetividade da função social. A gente levar para as pessoas, para elas terem conhecimento de quais são os direitos dela. E é muito interessante esse trabalho que você faz no seu perfil também, Marília. A gente tem compartilhado alguns posts da Marília aqui no Instagram do escritório, porque, como a Marília já disse, ela atua em Passos e Divinópolis, e também, agora aqui em Mariana, a gente tem uma advogada especialista em previdenciário. E a Marília é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela, porque ela luta pelo direito das pessoas, ela analisa cada detalhe, ela é muito séria, muito prestativa, muito proativa. E eu acho que é isso que um cliente procura
no momento que ele escolhe um advogado, né? Alguém que vai lutar pelos direitos dele, alguém que vai lutar pela causa dele. E a aposentadoria é um direito, e já que a gente vai falar hoje sobre a aposentadoria da mulher, Marília, fala um pouquinho sobre o papel do Estado de proteção à mulher. Então, a mulher, ela possui uma expectativa maior do que a dos homens. Então, assim, elas são a maioria da população idosa. Então, cabe ao Estado garantir que elas vão ter a subsistência no momento da sua velhice, né? O papel do Estado de proteger a mulher nesse momento em que ela se encontra, talvez, aí sozinha. Muitas vão chegar à velhice sozinha e o Estado tem que garantir aí conter as contingências sociais, como no caso dela ficar viúva, através da pensão por morte, através da doença, né? Uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença e as demais aposentadorias em razão da idade avançada, por não já estar com vigor para laborar, né? Para continuar a vida laboral. Então, o Estado tem esse papel, através da Previdência Social, de trazer essas garantias, de trazer essa seguridade para a mulher. Uma coisa que a gente tem reparado é que com o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, a população como um todo tem vivido mais. E essa busca pela aposentadoria, pela seguridade, ela tem crescido também, né? Você tem notado um maior interesse das pessoas em saberem quando elas vão se aposentar, quanto tempo falta, que você tem reparado? E tem como saber isso? As pessoas podem buscar essa informação mesmo? Sim, principalmente no cenário pós-reforma, em que várias são as regras, né? Então, hoje, uma pessoa, por incrível que pareça, tem a chance dela se aposentar na nova regra e ter um benefício talvez até mais vantajoso. Para isso, é necessário que ela busque, né, essa informação e veja, talvez vai contribuir por um período um pouquinho maior, vai ter que complementar algum período passado, vai buscar ali no histórico de vida laboral dela algumas lacunas, alguns lapsos que ficaram, que podem ser regularizados, né, para que ela consiga almejar a tão sonhada aposentadoria. E as pessoas querem essa garantia, né? Elas querem saber que em algum momento elas vão conseguir adquirir esse benefício para ficar um pouco mais resguardada, né? Com medo aí de muita incerteza na economia, em saúde. Então, as pessoas estão buscando, sim, cada vez mais saber tanto o benefício quanto valores, quanto qual é o caminho que elas devem percorrer, né, para alcançar. Tem Ótimo, muito observado. interessante. É muito interessante a gente saber disso, saber que existe essa possibilidade, porque todo mundo tem uma curiosidade também, né? Quanto tempo eu ainda vou ter que trabalhar, quanto tempo eu ainda vou ter que contribuir, quanto tempo falta. Como vocês puderam perceber, pessoal, o tema da live de hoje é a aposentadoria da mulher. É um tema muito importante, é um tema relevante, que vai fazer a diferença, sim, na vida de muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, essa informação. Então, quem está aqui com a gente, aperta esse aviãozinho, envia a live para umas 5 pessoas, para que esse conteúdo de valor, para que esse conteúdo que realmente possa agregar valor e transformar a vida das pessoas. Só apertar esse aviãozinho aqui embaixo da tela para que a gente consiga atrair cada vez mais pessoas. Cada um enviando para umas 5 tá ótimo. Tem 2 pessoas que eu quero mandar um abraço aqui na live. Uma é a Paloma, que é uma querida, que está aqui assistindo a gente, acompanhando. Um prazer ter você aqui, Paloma. A outra é a Fernanda, que é estagiária aqui do escritório, que está sempre presente, que ajuda a gente muito. É uma excelente estagiária. Tenho certeza que vai ter um futuro promissor dentro da área jurídica. Com certeza. Oi, Paloma. Oi, Lia. Oi, Fernanda. Tem várias amigas aqui, colegas que me acompanham, que a gente troca ideia sempre. Deixa eu ver quem mais. Oi, pessoal. Tem vários colegas aqui. Karine. Boa noite.
sigam firmes aí, vamos, encaminha, manda coraçãozinho. Isso aí, gente. Agora, a gente podia conversar um pouco sobre os aspectos sociais e estatísticas. É sempre bom a gente saber dados, né? Às vezes são alarmantes, mas é bom a gente ter conhecimento sobre esses dados. Pois é, assim, em geral, as mulheres elas têm dificuldade para se aposentar, para atingir o tempo mínimo de contribuição. E isso se dá por diversos fatores, aspectos sociais e assim muito, muito comuns do nosso cotidiano, como por exemplo, a mulher, se algum parente fica enfermo, é mais comum que a mulher se afaste do trabalho para poder cuidar desse familiar. Assim também como o filho, né? A mulher, muitas vezes, como ela tem a dificuldade de ascensão no trabalho, porque, assim, historicamente, né, ela carrega o tradicionalismo, somente em 1962 que ela conseguiu começar a trabalhar sem autorização do marido. Então, assim, inicialmente elas possuem essa dificuldade. E aí também elas acompanham, às vezes, o marido que para poder cuidar da casa depois da maternidade. Então, assim, vários períodos ela deixa de trabalhar, ela tem dificuldade de conseguir emprego também, tem esse preconceito com a idade fértil, né? Tem empresas que ainda são tradicionais e até machistas no quadro de carreira das mulheres. Então, assim, elas ganham menos que os homens. Somando todas essas questões, elas têm a dificuldade maior de chegar ao tempo mínimo de contribuição. E aí, por sofrer todos esses preconceitos, por ter todas essas dificuldades, que as regras também, os requisitos, eles são reduzidos. Porque não se trata especificamente de um privilégio, mas sim de um ajuste, né, para aquela questão de tratar igualmente, né, na medida da desigualdade. Então, é esse o aspecto social que tem grande peso na vida das mulheres, por dupla jornada, por todos esses aspectos que eu relatei aqui. E que, assim, é o básico, né? Porque são muitos exemplos, né, da vida, das dificuldades que a mulher enfrenta. Marília, eu tô travando um pouco para você? Tá Não, travando o meu jeito de falar? não, aqui Não? o meu deu Porque certo? para mim tava travando um pouco, eu não sei se é a minha. Não, assim, Travou um pouco, mas aí eu não sei se foi a minha internet ou se foi a sua, mas para mim travou um pouco. Mas eu acho que eu consegui entender. Você estava trazendo alguns aspectos sociais que fazem com que os requisitos de aposentadoria para uma mulher sejam diferentes dos requisitos de aposentadoria de um homem. E aí se trouxe a questão que às vezes a mulher se afasta para cuidar de um parente, a jornada de trabalho da mulher normalmente é maior do que a do homem. E analisando todos esses aspectos sociais, a gente precisa que os requisitos sejam diferenciados, né? Os requisitos das mulheres sejam diferentes dos requisitos do homem. Então acaba que talvez a mulher tenha uma vantagem em se aposentar, só que essa vantagem é desmistificada a partir do momento que a gente analisa os aspectos sociais em que a mulher está inserida, né? como eu disse, ela carrega, né, o reflexo histórico e social. Se você for ver, não faz nem 100 anos que a mulher, ela pôde, de forma espontânea, se introduzir no mercado de trabalho. E isso não foi assim fácil, né? A cada Sim, momento, a cada época, ela tem que romper uma barreira. Ainda existem muitos preconceitos, as mulheres ainda ganham menos. Então, assim, muitas, sim, pelas dificuldades, às vezes preferem abandonar a carreira para se dedicar exclusivamente, até por opção mesmo, né? Que também é um direito. sim. Então, pela maternidade, enfim, por muitos aspectos. E aí é necessário esse ajuste social, né? Não é especificamente um privilégio. É,
Na semana passada, quando a gente tratou especificamente sobre direitos das mulheres, né, em comemoração ao 8 de maio, da luta pela igualdade feminina, dessa busca, desse caminho que a gente tem percorrendo, o que a gente consegue perceber é que nós já avançamos bastante. Nós conseguimos nos equiparar em vários sentidos, mas ainda existe um longo caminho pela frente. A gente ainda tem que lutar muito, a gente ainda tem que buscar muito para que a gente realmente consiga uma equidade, né? Exatamente, né? Muitos foram os avanços, mas a luta ainda continua. Até porque algumas mulheres alcançam, outras não. Então, assim, enquanto houver, né, essa desigualdade, ela vai refletir na sociedade como um todo e tem que refletir na legislação, né? A legislação, ela se adequa à realidade social. Então, é necessário, sim, esse aspecto, esse ajuste. E aí, como que a aposentadoria, né, como que o direito previdenciário trouxe essas modalidades para a gente? Como que ele aplicou isso? Quais são os tipos e as modalidades de aposentadoria da mulher? Eu vou falar, assim, como um todo, porque mesmo hoje, após a reforma, ainda é possível que as mulheres se aposentem pelas regras antigas se elas tiverem o direito adquirido, se elas tiverem cumprido os requisitos. E é um pouco estranho pensar em retroagir, né, a norma, a legislação anterior, mas é porque é possível que a mulher tenha, como eu disse no início, alguma lacuna no período laboral dela. Pode ser que ela tenha trabalhado um período de forma rural e isso some o tempo de contribuição e ela consiga alcançar mesmo nas regras antigas. Então, eu dei um exemplo rural, mas tem vários outros tipos de formas de aumentar o tempo de contribuição. Mas vamos lá. A aposentadoria, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, em que a pessoa que trabalhou com agentes nocivos à saúde ou periculosos possa ter um aumento no seu tempo. Então, a mulher tem esse direito. Deu uma travadinha aqui para mim, Marília. Vocês estão escutando aí, pessoal? Marília deu uma travadinha aqui para mim. E agora? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? E agora? Marília. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Voltou. Tá ok? Voltou, sim. Até que parte você escutou? Eu estava falando das aposentadorias. Sim, tá ok? sim. Pessoal, manda joinha. Marília, eu acho que pode ser um problema com o meu, porque o Joarlen está comentando aqui que o áudio de nós duas está ok. Então, acho que pode ser um problema comigo. Ótimo, então. Vocês podem ir falando, né? Se tiver travando, que a gente volta. Certo? Então, tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu parei na pessoal. aposentadoria. Obrigada pelo feedback. Eu parei na aposentadoria especial, mas também tem a aposentadoria rural, aposentadoria da professora. Então, assim, cada uma possui os seus associados as regras, né? Os detalhes de acordo com a atividade exercida. Mas eu gostaria até de dar uma ênfase para a peculiaridade da aposentadoria rural, porque agora a jurisprudência, o tribunal, vem autorizando que a mulher possa utilizar os documentos em nome do marido, do homem. Porque antigamente os bens eram escriturados só em nome do homem, até você vai saber, né? Aparecia na escritura que pertencia ao casal. Então, assim, a mulher tem muita dificuldade na aposentadoria rural, que é totalmente documental, que necessita de muitas provas documentais, de conseguir esses documentos. Então, a lei vem avançando para autorizar que a mulher consiga, né, provar perante a justiça esse labor no campo. É muito comum a mulher no campo antigamente, e isso reflete muito, porque assim, a mulher deixou de estudar,
deixou Uhum, de introduzir na carreira, e sim, pode ser que depois ela tenha vindo para a cidade, tenha conseguido algum emprego, tenha passado a contribuir. Então, esse período, ele precisa ser reconhecido. Mas existe uma enorme dificuldade quanto a isso, sim. justamente por causa dessa questão social e dessa questão do homem sempre ter sido, né, a cabeça. Só para fazer um adendo, Marília, ainda existe a questão de, no campo, o machismo e o patriarcado ser muito maior, porque, infelizmente, as informações, o conhecimento lá, ele não chega com a mesma rapidez e com a mesma eficiência que a gente tem aqui. E até mesmo a proteção, né? O delegacia, acesso à justiça não é tão fácil no campo, no âmbito rural, quanto é aqui na cidade, né? No meio. Acredito que talvez até hoje, até agora mesmo, assim, atualmente, ainda existam mulheres que não possuam os documentos em seu nome, e sim todos os documentos em nome do marido, né? Exatamente. E aí a lei vem reconhecendo, né? Voltou, Piano. Ah, voltou. Ai, graças a Deus. você estava me escutando? Oi? Você estava me escutando? Ou será que eu travei também? Não, Como é que foi? eu não estava escutando. Então, e eu também não É, estava escutando, acho que travou tudo. eu estava falando que no meio rural, talvez até hoje em dia, né, atualmente, ainda existam muitas mulheres que, por falta de informação, por falta de acesso à justiça, a uma delegacia, a conhecimento mesmo, elas não consigam ter esses documentos em seu nome, elas não sabem que elas têm esse direito, porque lá no meio rural, machismo, patriarcado ainda são fortes, né? Ainda é um costume. A minha avó mesmo, ela conta que ela trabalhava como professora numa escolinha próxima lá da fazenda onde ela morava. E aí ela já chegava assim, entregava todo o dinheiro pro meu avô. E a fazenda do meu avô, a terra do meu avô, os animais, a plantação. Ela ajudava na casa, tudo, mas era tudo dele, né? E eu acho que até hoje isso é bem comum, infelizmente. Ainda tem esses reflexos, né? Por Sim, incrível, mas é outra realidade. A realidade rural é muito diferente da realidade urbana. Então, assim, é por isso que é necessária essa adequação e é por isso que eu quis trazer essa peculiaridade da mulher. Porque além sim, dela ter tido todo o trabalho no campo e ter muitas vezes deixado, né, é, a vida para se desenvolver, às vezes estudar, às vezes trabalhar no que ela queria. Ela se dedicou ao campo e não tem nenhum documento que comprova isso. Então, assim, fica tudo uhum, no nome do esposo, o que pode dificultar sim, muito a aposentadoria. Mas, como eu disse, é possível e a adequação vem acontecendo através da jurisprudência e o reconhecimento dos documentos do esposo. Travou de novo? não, agora eu tô te ouvindo.
Uma coisa muito bacana, né, que acontece no direito é que as leis vão se adaptando à realidade social. E se a gente tem percebido que a aposentadoria rural, a aposentadoria da mulher lá no campo é mais difícil, é mais complicada, é interessante que a lei proteja, resguarde essa mulher, busque trazer formas que ela consiga o seu direito de se aposentar, né? Exatamente. E a gente tá aí para lutar por isso, né? É o papel do advogado conseguir, muitas vezes, a pessoa nem sabe que possui esse direito e nem sabe quais documentos que ela poderia utilizar. Inclusive, na prova da aposentadoria rural, muitos documentos que são simples, como certidão do filho, cartão de vacina, o documento escolar de um filho, que vai ter lá o endereço rural, né? Eles são suficientes e, assim, eles indicam um início de prova material para a aposentadoria. Ótimo, Marília. Além da aposentadoria rural, tem alguma outra modalidade que também é diferenciada para a mulher? Então, eu falei todos os tipos de aposentadoria, as modalidades, né? E eu queria trazer agora para a realidade nossa pós-reforma. Assim, antes da reforma, a mulher podia optar se ela aposentava por idade ou por tempo de contribuição, e independente da idade, se ela tivesse o tempo de contribuição, ela poderia requerer o benefício. Hoje não, depois da reforma a regra mudou. Então, assim, hoje ela tem que ter a idade mínima, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela tenha o tempo de contribuição, ela vai ter que, para quem vai se entrar, né, totalmente nas novas regras, ela vai ter que ter a idade mínima. Não existe mais essa questão do tempo de contribuição. Então, assim. Essa é uma nova regra, então, né? Dentro do cenário pós-reforma é a nova regra. É uma nova regra. Isso. Antes ela podia optar, né? Mesmo não tendo a idade, se ela tivesse o tempo de contribuição, ela conseguiria se aposentar. Agora, com a nova regra, ela tem que. É o mínimo. Eu tinha ficado preto. Mas existe, como eu disse, o direito adquirido de quem atingiu as regras anteriores, as regras de transição, que são regras mais brandas, não são as regras atuais, né, para quem já estava inserido no mercado de trabalho na data da reforma. Então, essas pessoas, assim, elas vão ter uma regra que não é tão rigorosa como a atual, ela fica no meio do caminho. Aí a pessoa tem que, são 5 tipos de regras de transição, a pessoa tem que se adequar, né, ver quais os requisitos que ela se encaixa em cada uma delas. Ótimo. Marília, gostei muito desse bate-papo. Eu queria saber se a gente pode abrir para algumas perguntas. O que você acha? Sim. Tá me escutando? Tá me escutando? Tá ok aí, pessoal? Tá travando um pouco para mim. Tá travando um pouco. Essa Não, internet. aqui tá ok. Aqui Ok? agora tá Então ok. pode continuar. Pode falar. Eu gostaria de frisar essa questão do direito adquirido, da regra de transição e das novas regras. Porque o direito adquirido, ele é aquele em que a pessoa, quando entrou a reforma em 13 de novembro de 2019, ela adquiriu até ali. E hoje ainda é possível por quê? Porque somando todo o tempo de contribuição da pessoa, pode ser que ela não saiba que ela tem um tempo em que pode ser averbado, como eu dei o exemplo do tempo rural,
ou de um período especial em que ela laborou com algum agente nocivo, ou algum tipo de lacuna no CNIS, no histórico dela do extrato previdenciário, que tem algum período em aberto. São inúmeras as possibilidades em que ela tem de pegar um período em que ela nem sabe que existia, somar e atingir o direito na data da reforma. E aí, mesmo não tendo solicitado, hoje, por exemplo, fez a soma e ela descobriu que ela já poderia estar aposentada. É possível, existe essa possibilidade do direito adquirido. Existe a possibilidade da mulher ela se enquadrar em alguma regra de transição, que não vai ser as regras atuais. São 5 modalidades de regra de transição e elas são um pouco mais leves do que a regra atual. Vai avançando. Eu vou dar o exemplo da regra de transição por idade. Nessa regra, a mulher ela vai somando 6 meses a cada ano até ela chegar aos 62 anos. Então, por exemplo, a mulher que faz 60 anos agora em novembro não cumpre a regra, entendeu? Alô? Alô? Sim, Oi? entendi. Tô te ouvindo. Entendi. A mulher Mas que cumpre... É porque, assim, começou com 60 anos no ano de 2019, quando entrou a reforma da Previdência. E aí vai somando 6 meses a cada ano. Então, ela foi em janeiro, era 60 anos em 6 meses. Depois, de 2020, né? No segundo semestre, ela já completaria, já subiria mais 6 meses. Então, a cada ano vai subindo 6 meses. Não, no 2020 subiu 6 meses, 2021 subiria mais 6 meses. Então, se ela tinha 60 anos em 2019, em 2020 ela vai ter 60 anos em 6 meses, mas assim que ela fizer 61 anos, em 2021 ela já conseguiria se aposentar, entendeu? Então, assim, subiu 6 meses a cada ano, mas ela não vai precisar esperar chegar no 62 para se aposentar. Essa é uma das regras de transição. Assim, é um pouco complicado, que envolve questões de números e cálculos, então eu falando pode ser que cause uma certa confusão. Então, assim, eu falar de cada regra, a gente até poderia fazer uma live só sobre isso, que eu possa exemplificar melhor. Mas não teria que esperar atingir a regra atual, entendeu? Então, são diversas possibilidades em que a mulher conseguiria antes chegar à tão almejada aposentadoria. Se alguém ficou com alguma dúvida ou não conseguiu entender o exemplo, pode comentar. Eu não fiquei com dúvida não, mas eu gostei demais dessa sugestão de uma live só para explicar as regras de transição, para a gente ir fazendo esse cálculo, para a gente ir mostrando quanto que sobe de ano a ano. Isso, porque esse exemplo que eu dei é da por idade, né? Em que a mulher já começa com uma idade específica e vai subindo só 6 meses. Se você for ver, os 6 meses da regra da lei, ele é menor, porque a mulher, na verdade, quando ela faz aniversário, ela ganha 1 ano. Então, assim, ela vai chegar, entendeu? Em um dado momento, ela vai chegar na regra. Então, a lei, ela criou esse meio do caminho aí para essas pessoas que já estão no mercado de trabalho. Elas estão prestes a aposentar, né? Então, seria, assim, uma injustiça que elas tivessem que submeter às novas regras. Sim, sim. Tem muita gente que tem a expectativa, na verdade estava com a expectativa de vou aposentar, vou aposentar, vou aposentar, e aí veio a reforma e, infelizmente, né, atrapalhou os planos de muitas pessoas e seria realmente muito injusto que a pessoa realmente ficasse com um prazo muito maior. Mas olha, a reforma, de certa forma, ela ampliou também as oportunidades, porque às vezes, como eu disse no início, às vezes a pessoa acha que foi prejudicada, mas enquadrando em alguma das regras de transição, ela pode ter, inclusive, o aumento
da renda, dos valores que ela iria receber. Uma das regras de transição não possui o fator previdenciário. Então, assim, o fator previdenciário, ele é um índice de acordo com a expectativa de vida, de acordo com alguns aspectos, ele diminui o valor da aposentadoria. E uma das regras de transição, ele não tem esse fator. Então, pode ser benéfico para a pessoa, às vezes, contribuir um pouco mais e chegar a um valor maior, que somando tudo ao longo da vida, vai poder garantir uma subsistência melhor para a pessoa. Sim. É interessante você trazer essa possibilidade, Marília, porque a gente acaba mostrando por que um advogado especializado em direito previdenciário vai conseguir te mostrar qual o melhor caminho a seguir, quais são as oportunidades que você possui, porque às vezes a gente, pegando um advogado que não atua necessariamente nessa área, talvez ele não consegue enxergar esses macetes, né? Essas saídas, encontrar essas soluções, e aí o cliente acaba ficando frustrado. E quando você pega alguém que atua na área, que conhece essas regras de transições, que realmente vai fazer esses cálculos de uma forma bem ampla, e correndo atrás mesmo do melhor benefício para o cliente, ele vai encontrar essa solução e vai evitar uma frustração. É como se fosse um diagnóstico em que o advogado ele analisa os documentos, são os exames. Então, o cliente ele traz todos os documentos e o advogado vai enxergar, né? Porque às vezes pode ter uma possibilidade, pode ter outra, e o advogado vai conseguir ali vislumbrar o melhor direito. Depois que a pessoa aposenta e ela aceita o benefício naquelas condições, existe a possibilidade de revisão? Existe, mas pode se tornar mais difícil ou até impossível. Se a pessoa aceitou e não tem nada que possa ser feito, já se ela tiver procurado, né, se informar, procurado um especialista, ela consegue adquirir um melhor benefício, ela consegue escolher o melhor caminho. E eu acho isso importante, a pessoa ter esse direito de escolha, né? Porque embora o INSS tenha o dever de conceder o melhor benefício, na verdade o INSS deveria fazer essa análise de qual que é o melhor caminho. Mas muitas vezes ele acaba concedendo o benefício mais óbvio e pode não ser o melhor. Então é importante. Vamos ver os comentários. E aí, num segundo momento, concedendo esse benefício mais rápido, mas não melhor, vai trazer mais problema ainda para o segurado, né? Que vai ter que tentar fazer essa análise, refazer o pedido. E a gente sabe que não é rápido, né? E que nem é garantido também. E assim, hoje, em meio a tantas dificuldades, os segurados, muitos gastam metade do seu benefício com remédios, né? Então, é muito importante que a pessoa consiga o valor que possa lhe garantir uma vida digna, né? É isso que ou deveria ser o papel da Previdência. Trazer a dignidade através do benefício previdenciário, no papel da proteção, que é o que nós falamos no início. Exatamente. Tem mais um aspecto, né, além das regras de transição, que são as novas regras, que também faz parte desse cenário pós-reforma. Sim, hoje, como eu disse, o segurado, tanto o homem quanto a mulher, eles iniciam com eles precisam se aposentar com uma idade mínima. Não existe mais aquela possibilidade da pessoa ter o direito de, mesmo não tendo a idade, mas tendo o tempo de contribuição, ela conseguir se aposentar. Então, as novas regras hoje a mulher precisa ter 62 anos e o homem... Travou? Estão me escutando? Escutando. Estou escutando. Tá me ouvindo? Certo? Estou escutando. Eu estava abrindo uma perguntinha aqui. Eu não sei se o William está na live ainda. O William mandou uma perguntinha aqui, que se você quiser depois a gente pode responder. Ele não mandou nos comentários, ele mandou aqui nessa interrogação.
esse ponto de interrogação aqui. William, se você estiver presente, manda um oi aqui pra gente. Eu não vi a pergunta. Eu não sei se aparece para todo. Eu vou tentar. Olha, tá aparecendo para você? Ah, sim, sim. Ah, Sobre o sobre o Lula. LOAS. Sobre o LOAS. Bom, a questão é que a gente não é o objeto da Tema da live live de hoje. e A gente pode até. ele não especificou muito bem a pergunta. Mas o LOAS, ele é, no caso da pergunta aqui, parece que é deficiência visual, né? Então, a pessoa, ela vai ter o direito desde que ela comprove a miserabilidade econômica. O requisito do LOAS é tanto a deficiência quanto a questão financeira. Então, teria que analisar o caso, ver aí se o grau, né, da deficiência. A pessoa vai passar por uma perícia, tanto assistencial quanto médica, e se ela atingir os requisitos da miserabilidade econômica, ela pode conseguir sim esse benefício. Mas assim, eu precisava de mais detalhes, de mais informações. Eu acho que LOAS é um assunto. A gente já está falando sobre vários assuntos para próximas lives. Mas eu acho que LOAS é um assunto bem interessante também, né? Tem muita gente com dúvida. Os requisitos são bem diferentes também. São bem São porque o específicos. LOAS, ele não é um benefício, ele é um benefício assistencial, né? Então, assim, muitas pessoas que não contribuem e têm elas precisam ser assistidas de alguma forma pelo Estado, e elas têm essa questão, essa peculiaridade da questão financeira, ser pessoas privadas mesmo economicamente, elas vão ter esse direito, desde que seja verificada toda essa questão, né? No caso do deficiente ou no caso do idoso, o idoso maior de 65 anos, o deficiente vai ter que ser submetido a uma perícia para comprovar toda a questão, através de laudos, através da verificação técnica da doença. Então, é mais peculiar, são informações diferentes da aposentadoria. Teve mais algum comentário? Aqui nessa caixinha só apareceu essa. E a Paloma falou aqui em cima para a gente não confiar no INSS. Procurem um advogado especialista em direito previdenciário. Também não serve um generalista, né? Quem falou foi a Clara. A Clara falou aqui em cima, ó, o advogado generalista pode muitas vezes prejudicar o cliente. Está aí a importância do advogado especialista. Na verdade, o advogado ele tem a noção do direito como um todo. E ao iniciar a profissão, é comum que você pegue várias demandas e é possível que você entregue um bom trabalho, né? Porque você vai ter mais tempo para se dedicar. Com estudo e dedicação, a gente consegue realmente entregar. Mas ao decorrer, ao longo dos anos que você vai também se conhecendo, né? Eu hoje, assim, eu não me vejo atuando fora do direito previdenciário. É uma questão. E aí você vai se capacitando também, você vai podendo oferecer um melhor serviço e vai atraindo os clientes naquela área. E isso é muito importante, porque o cliente sai satisfeito, né? E o advogado consegue ali entregar uma resolução mais eficaz da demanda. Ela falou de não confiar no INSS, foi aquele caso que eu dei, né? Que é papel do INSS conceder o melhor benefício, mas nem sempre eles fazem essa análise, eles concedem o óbvio não analisa, até porque eles também não fazem a análise total, né, investigativa da vida laboral do cliente. Esse é papel do advogado mesmo. Sim. E o cliente também é leigo, né? Sim, e está sendo muito esclarecedor essa live. Até no meu caso, por exemplo, não sou especialista em previdenciário, os detalhes técnicos que você tem trazido têm me ajudado muito, até para ter uma noção maior do que é o direito previdenciário, de como que a gente pode atender melhor o cliente.
e até como futura, quem sabe, segurada, é bom a gente ter noção sobre isso, né? E quais requisitos a gente cumpre, a gente deve cumprir, em qual aspecto da lei, em qual modalidade a gente vai se encaixar, como que a lei pode nos beneficiar. Essa live está sendo muito esclarecedora para mim, Marília. Parabéns, a didática é excelente. Ah, muito obrigada. O direito previdenciário, ele abrange, né, a sociedade. Então, assim, em algum momento alguém vai esbarrar nele, em algum momento da vida. Por quê? Porque o papel dele é justamente abraçar as contingências sociais, seja a doença, seja a velhice, seja a deficiência, a morte. Os benefícios, eles abrangem todos os riscos que uma pessoa vivendo em sociedade pode ter. Então, é muito importante realmente as pessoas conhecerem seus direitos. Sim, e como é bom a gente poder divulgar um pouquinho de informação jurídica, de conteúdo relevante, de forma gratuita e tão fácil de acesso tão fácil, né? Que é o Instagram. Acho que todo mundo tem uma conta aqui no Instagram. É muito comum ter acesso a essa rede social. E a gente trazendo aqui um conteúdo que às vezes é tão pouco divulgado e tão restrito para uma determinada parcela da população. Obrigada, Marília, de verdade, por Eu que trazer tantas agradeço. informações para a gente, por ajudar tantas pessoas. O seu trabalho é incrível. Eu acompanho há uns 3 anos, acho que uns 3 anos já. E eu me inspiro muito na sua trajetória. Para mim tem sido uma honra, um aprendizado diário poder trabalhar com você, poder trazer aqui para Mariana uma advogada tão capacitada, tão competente e mostrar, né, para a população mesmo, oferecer para a população daqui um serviço de qualidade. E estou muito feliz que nossa parceria cresça cada vez mais e que daqui a pouco você possa vir aqui também presencialmente turistar em terras Com marianenses. certeza. Nossa, eu fico lisonjeada, porque eu te admiro demais. Nossa, você é muito esforçada, né? Você é muito competente. Eu vejo aí, acompanho seu crescimento e fico muito feliz mesmo, porque você merece tudo que você está conquistando e merece também esse crescimento no escritório. Eu quero entregar o meu melhor nessa nossa parceria, porque é isso que o escritório propõe, né? Então, estamos juntas e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui nos Quem ouvindo. tiver Espero que tenha. sugestão de, quem tiver sugestão de tema para as próximas lives, a gente vai deixar essa live salva. Então comenta lá, já começa a seguir o perfil da Marília para ver quais assuntos ela trata, assuntos ela aborda, como que ela pode te ajudar. Pode mandar mensagem direto para ela, pode mandar aqui no perfil do escritório. O importante é esclarecer, é ter informação mesmo, e é para isso que a gente está aqui. Contem com a gente. Conhecer os direitos, né? Isso Eu mesmo. estou à disposição. Obrigada. A Paloma falou que é live sobre regras de transição. Então vamos lá. Ótimo. Como é sempre específica, ela vai naquele ponto-chave. Arrasou, Paloma. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Até mais. Beijos, muito obrigada. Tchau, tchau.